Midori no Hibi é um anime onde a mão do protagonista se transforma em uma garota. É exatamente isso que vocês ouviram. A mão da punheta do cara vira uma waifu. Querem saber como a mão dele virou uma waifu? Assiste aí que logo logo você irá saber. E como sempre eu vou fazer um resumo e dar os meus comentários sobre o anime. O anime se inicia mostrando uma garota olhando para um garoto do outro lado da plataforma do trem. Então é cortado para esse garoto. O nome dele é Seiji e ele é o protagonista desse anime. Bem, ele tá ali falando com o líder de gangue. O Seiji é conhecido como Cachorro Louco. E vocês já irão descobrir o porquê disso. Ele tá ali porque o líder dessa gangue meteu um pau no amigo dele. Então ele só quer resolver essa situação de forma justa. Com isso ele vai pra cima do líder e mete um soco usando a sua mão direita demoníaca. O resto do pessoal parte pra cima dele, só que o Seiji é muito bom e mete um pau ali em todo mundo, acabando com todo mundo ali da gangue. E daí ele vai embora. Mesmo sendo o anime de 2004, né, a luta ficou bem feitinha. Eu esperava até algo mais duro, né, mas não, tá de boa. Enfim, depois é mostrado o Seiji pedindo para uma garota sair com ele. Mas a garota está morrendo de medo dele. E ela diz que gosta de outra pessoa. Com isso, o nosso herói, ele sai de cabeça baixa, derrotado, abatido, com o coração partido. Mas ele tenta com outras garotas, tá? Só que ele é rejeitado por 20 delas. E para onde o Seiji vai, ele acaba vendo um casal de namorado. Coitado do garoto, ele só queria uma namorada. Mais tarde, quando ele está voltando para casa, aparece uma garotinha gritando Oni-chan. Essa pirralha pergunta para o Seiji se ele conseguiu uma namorada. O Seiji só diz para ela não se intrometer, então ela zoa ele e vai embora. De noite, o Seiji está no quarto dele e tem várias revistas duvidosas ali no chão. Ele quer uma namorada, mas nenhuma garota quer sair com ele porque estão com medo dele. Daí ele começa a gritar que qualquer uma servia, então ele escuta uma voz feminina. Ele olha em volta e não vê nada. Só que a mão direita dele está um pouco estranha. Ele continua ouvindo a voz feminina e começa a ficar doido. E depois ele acaba vendo que a mão dele virou uma garota. Ou seja, fica sem entender nada, mas a garota fica toda feliz por ver o Seiji. Só que ela também fica confusa, né? Porque ela não sabe como ela foi parar no braço dele. Ela diz que é apaixonada por ele já faz tempo. Só para deixar claro, essa garota é aquela do início do vídeo. O nome dela é Midori. Agora, como ela foi parar no braço dele, ainda não sabemos. Ou seja, até fica feliz por uma garota gostar, né, dele. Só que ele quer que a mão dele volte ao normal. Porque ele é chamado de Cachorro Louco, que tem a mão direita demoníaca. Agora que a mão dele virou uma garota, como é que ele vai lutar com os seus inimigos desse jeito? Enfim, a Midori começa a arrumar a revista do Seiji. Revistas essas que são nada suspeitas. Mas bem, o Seiji quer ir até a casa da Midori para tentar descobrir o que aconteceu para ela ter ido parar no braço dele. Com isso, ele não vai até a escola, ele vai até a casa da Midori. E a casa dela é simplesmente uma mansão. Ou seja, pergunta para a empregada, né, sobre a Midori. Só que antes do Seiji chegar ali na casa dela, a mãe da Midori e o corpo da Midori saíram para o hospital. Então o Seiji não consegue ver o corpo dela, que ela não tá ali. Só que enquanto isso, o Miyamara, amigo do Seiji, está caminhando. Até que aparece duas, entre aspas, fãs do Seiji, que querem conhecer ele. Com isso, Miyahara liga para o Seiji, mas antes disso, a Midori diz para o Seiji que ela tá feliz de estar perto dele, de estar ao lado da sua paixão. Seiji, você é uma pessoa muito gentil. Então é aí que o Miyahara liga pra ele, perguntando como ele está. O Seiji diz que tá meio doente, e o Miyahara diz que tem duas fãs dele querendo vê-lo. Daí o Seiji fica todo feliz e diz que eles podem visitar ele. Com isso, o Prota sai correndo até a casa, tenta esconder a garota mão waifu, e ele começa a falar que ele não gosta dela ali na mão dele, e fala pra ela ficar de boa, enquanto ele conversa com as garotas. As garotas chegam, o Seiji fica todo felizão e eles ficam ali conversando. O Seiji fica todo animado, já que é difícil ver garotas, né, conversando com ele, gostando dele. Na maioria das vezes elas têm medo dele. Enfim, uma das garotas diz que precisa ir ao banheiro, então sai da sala. Já a outra garota, ela começa a seduzir o Seiji. Ela quer dar um beijão de língua nele. É lógico que o Seiji aceita e tal.
Só que, na verdade, essas duas garotas estão enganando ele. E nesse momento do beijo, a outra garota aparece com um pau na mão para acertar a cabeça do protagonista. A Midori nota isso e ajuda ele. As outras duas garotas mudam totalmente as suas faces para algo mais intimidador e tal. E elas falam que eles estão ali para se vingar do Seiji, pois o Seiji mandou o namorado delas, Zé Droguinha, para a UTI. Só que ele não liga muito para elas, porque ele fica mais preocupado com a Midori. Aí ele acaba pegando uma faca e faz uma cara assustadora. Então as garotas saem correndo da casa dele, pois elas pensaram que o Seiji iria tirar a vida delas. E quando elas estão correndo, acaba aparecendo um amigo do Seiji. Elas deram porrada nele e jogaram ele na lata de lixo. O Seiji tenta ajudar ali a Midori de alguma forma. Ela tá viva, tá? Ela diz que ajudou o Seiji porque gosta dele. Daí ele se sente o bosta e agradece ela. A Midori fica feliz e beija o prota. E nesse momento o amigo dele chega dizendo: "Cadê aquelas garotas que me deram um pau?" E o Seiji esconde a Midori. Mas enfim, a mãe da Midori está preocupada com ela, pois a Midori não acorda. Ela não acorda pelo simples fato dela não estar no corpo dela. Ela tá lá no braço do Seiji. Não sabemos o que diabo aconteceu para ela ter virado a mão dela, mas alguma coisa aconteceu, tá? No dia seguinte, o Seiji vai para a escola. E no meio do caminho, aquela garotinha que chama ele Johnny-chan aparece. E o Seiji esconde a Midori. A pirralha vai embora. E aí a Midori mostra o vestido dela para o Seiji. Mas o Seiji fica incomodado com aquilo por chamar muita atenção. E como sempre, tenta esconder. Bem, o Seiji ainda quer ir à casa dela para tentar achar alguma solução que possa resolver aquilo. Mas primeiro eles vão até a escola. E na escola, todos os outros eles ficam afastados do Seiji. Porque ele é o garoto maluco que mete pau em gangue. Então o pessoal fica com medo e não quer se misturar com ele, porque ele é uma pessoa selvagem demais. Só que aí tem uma garota que se destaca nisso, que é a Takako. Mas antes de eu falar dela, o amigo do Seiji aparece dizendo que tem uma nova lenda circulando. Uma lenda dele, que seria: um carro da Yakuza foi encontrar o Seiji e o Seiji meteu um soco que atravessou o carro todo. Não, olha o nível de loucura. Até o Seiji acha isso um absurdo. Daí, aquela garota que eu falei, a Takako, aparece e fala para o amigo dele voltar para a sala. Ele se recusa, mas o prota mete uma pernada na cabeça dele, aí ele obedece. Daí essa garota, ela diz para o Seiji que ele é um delinquente dos delinquentes. E ela continua dizendo que está feliz por ele ter, entre aspas, machucado a mão dele. Porque assim o pessoal ali da sala irá viver mais calmo. Então o Seiji vai questionar a garota e a bicha já encara ele dizendo: "Vai fazer o que, pau mole?" O Seiji não faz nada e se senta no cantinho dele. Enfim, depois, quando o Seiji e a Midori estão lanchando no terraço do colégio, eles escutam uma gangue gritando o nome dele. O Seiji diz que ele não vai se envolver com aquele pessoal, por conta da mão, né? Só que daí aparece a Takako para, entre aspas, mandar aqueles caras embora. Mas o bando de Zé Droguinha não tá nem aí pra ela e começa a zoar a Takako. Acabam até batendo nela, e os drogados tentam levar ela à força. Ninguém faz nada porque são um bando de NPCs inúteis e medrosos. Mano, tem umas 100 pessoas ali, e todos ficam com medo com 4 Zé Droguinhas com pau na mão. Se fosse uma pistola, né, a gente até entenderia. Mas era um pau, pô. Um pau. Enfim, para salvar ela, o protagonista aparece, já metendo um chutão em um deles. Daí começa a pancadaria, e o Seiji mete a porrada em geral. E isso porque ele está usando só uma mão. Pra tu ver como os outros são inúteis. O Seiji venceu os 4 usando só um braço. Ai, estou com medo de 4 caras com um pau na mão. Daí aparece o amigo dele gritando que o Seiji é o maioral e tal, enquanto a Takako nem agradece por ele ter salvado ela. Depois disso, eles estão ali na sala, e a Takako tá olhando para o Seiji meio diferente. Em paralelo a isso, o amigo do prota é pego pelos caras da gangue. Mas bem, na escola o Seiji vai até o armário e vê uma carta dos caras da gangue, dizendo que estão com o amigo dele. Com isso ele vai correndo até o local, só que aí a Takako acaba vendo a mensagem e decide dar uma olhada. Então lá o amigo dele tá tomando uma porrada dos Zé Droguinhas, e aí o Seiji aparece, e óbvio, ele tá escondendo a Midori. E aqui acontece o seguinte: o Seiji acaba apanhando porque ele não quer revidar. Se ele revidar, o Zé Droguinha pode ir caçar o amigo dele de novo, e só pode ir piorando cada vez mais a situação. E como ele não tá revidando, os caras deixam eles em paz. A Takako acabou vendo tudo aquilo, e escutou também que o Seiji não iria revidar. E bem, a face dela ficou
com um sorrisinho. Na escola, Takako coloca a carteira dela mais próxima do Seiji. E aí a Midori observa o rosto da Takako e vê que ela está apaixonadinha pelo prota. Enfim, daí ele vai até a casa da Midori para tentar descobrir algo. E dessa vez a mãe da Midori está lá e deixa ele entrar, porque ela sabe que a filha dela gosta do Seiji. Com isso, ela leva ele até o quarto da Midori e lá o Seiji vê que ela tá, entre aspas, dormindo, porque ali só é o corpo dela. Ou seja, tenta mostrar a Midori, a que tá no braço dele, para a mãe dela, mas a Midori se recusa. Então a mãe dela deixa ele à vontade, enquanto ela vai fazer um chazinho. E assim, não é só eu que acho isso um pouco não, bastante estranho deixar a filha sozinha com um garoto que nunca teve contato. É meio estranho, né? E por incrível que pareça, a Midori ainda estava nua. Então é mais estranho ainda. A mãe dela vê, entre aspas, o Seiji pegando no peito da Midori e desmaia. Então o Seiji é expulso de lá e volta pra casa dele. Cara, sinceramente, o anime é bem engraçado. Eu achei ele por acaso e decidi assistir e trazer aqui pra vocês. A comédia é boa, os personagens são bem legais e carismáticos. A animação não é ruim pra época não, tá? E nem pra hoje em dia. Ela tá muito boa, tá? Deixa vários animes aí no chinelo. E com tudo isso que eu assisti até agora, eu dou uma nota 8 para essa comédia romântica. Agora deixa o like e se inscreva para mais vídeos assim. Assista esse que tá aparecendo aí na tela. Obrigado por vir até aqui e tchau!